Oi, pessoal. Olha eu aqui de novo. E aí, tudo bem? Então, agora a gente vai chamar aqui os palestrantes aqui de Libras. Vamos ter aqui uma palestra diferente, né, das outras, quer dizer, vamos ter aquela dinâmica diferente do intérprete de Libras. Temos dois palestrantes, quer dizer, um que ele só usa a Libras para se comunicar, porque é surdo, e tem o Daniel, e tem a Patrícia, né, que ela é intérprete, e também usa a fala para se comunicar, então vai ser bem bacana, vai ser bem diferente do que pelo menos... bom. Professora de Libras também, né? Bom, eu vou pedir até para ela se apresentar, pode fazer melhor do que eu, né? Então pode vir, Patrícia, enquanto o Diego termina de configurar. Esse aqui é o Daniel, gente. Eu boto lá para cima. Então, Patrícia, bem-vinda. Bom dia a todos. Eu não sou intérprete da Libras, né? Eu sou professora do curso Letras Libras na Universidade Federal do Ceará. E também, no momento, eu estou coordenando o curso Letras Libras. Esse é o meu colega, também professor do curso Letras Libras. Ele é professor de Libras, eu, no caso, sou professora de Linguística da Libras. Eu sou doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual do Ceará. E o Daniel, ele é mestre em tradução pelo curso de tradução da Universidade Federal do Ceará. Bom, a Libras é a minha segunda língua, eu sou ouvinte. No caso do meu colega, o Daniel, a Libras é a primeira língua dele, né? Então, nós vamos ter esses dois momentos, a gente vai dividir essa palestra, onde eu vou falar um pouco dos aspectos linguísticos da Libras, como uma língua, e o professor Daniel ele vai falar das questões culturais, literárias da língua da Libras. Tá? Então, eu vou começar um pouquinho, depois eu vou passar para ele. Bom, deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Está funcionando. É o que eu passo. Tá. Deixa eu ver se ele vai passar. Passou. Então, vamos lá. Libras, né? Que língua é? Perdão, gente, eu esqueci de apresentar. Para cá? Tá. Eu esqueci de apresentar a Mariana. A Mariana, ela é intérprete da Libras pela Universidade Federal do Ceará. Ela também é aluna do mestrado em tradução da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e daqui a alguns meses, se Deus quiser, ela estará trabalhando comigo na Linguística, na Universidade Federal, no curso Letras Libras. Ela foi aprovada e a gente está aguardando o momento que ela vai tomar posse. Tá? A Mariana ela tem algo em comum com o professor Daniel, porque a Libras é a primeira língua dela, a mãe e o pai dela são surdos. Então, a Libras é a primeira língua, mas ela é ouvinte, mas de herança ela tem a Libras. Né? Então, começando, o que é a Libras? A Libras é a língua brasileira de sinais. Quando a gente fala brasileira, é porque não é universal, como se pensava. É uma língua, cada país tem a sua própria língua de sinais. Então, em Portugal tem. O Daniel, enquanto a gente estava assistindo a palestra da professora anterior, o Daniel me falou que no Canadá são 2 línguas de sinais lá. Então, assim, cada país tem a sua própria língua. E aqui no Brasil, além do Brasil, dos surdos brasileiros se comunicarem na Libras, há uma variação linguística muito grande. Isso marca linguisticamente a Libras como uma língua, verdadeiramente uma língua, e não sinais, nem gestos aleatórios. Ela tem sua própria gramática, ela tem seus aspectos literários, culturais, tudo utilizado dentro da comunidade, são formada por surdos e também ouvintes, filhos de surdos. Né? Bom, como foi que começaram a entender que as línguas de sinais eram uma língua? Esse foi um processo não tão fácil, o Daniel ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso, porque
durante um bom tempo, os surdos foram impedidos, surdos do mundo todo, de se comunicar na sua própria língua, porque acreditava-se que o melhor para eles seria que eles fossem oralizados. E também não se considerava, se tinha as línguas de sinais o status de uma língua, não se considerava isso. As coisas começaram a mudar a partir de 1960, quando um linguista americano, professor de inglês, ele começou a se interessar em estudar pela língua de sinais americana, que é ASL, que é American Sign Language. Então, esse linguista ele fez um estudo descritivo, né, da língua de sinais francesa, no caso. Perdão, eu falei a língua de sinais americana, mas ele fez um estudo descritivo da língua de sinais francesa. Depois é que ele começou a também estudar a língua de sinais americana. Esse é Stokoe. Tá? Então, ele observou que as línguas de sinais elas tinham características muito próximas, linguísticas, muito próximas das línguas orais. Em todos os aspectos, fonológicos, morfológicos, sintático. Né? E alguém pode dizer, como assim fonológicos? Sim, fonológicos. Os parâmetros linguísticos eram muito próximos, eu vou mostrar isso rapidamente, das línguas orais no que diz respeito aos estudos fonológicos. Bom, Stokoe, para que não tivesse problema em relação ao termo fonologia, ele tinha utilizado, na época, o termo quirologia, né? No caso que vem de quirema, né? Que quirema significa, do grego, mãos. Então, ele usou esse termo para dizer o que ele tinha encontrado que marcava fonologicamente uma menor unidade não significativa, que corresponderiam sons nas línguas orais, que, no caso, seriam a configuração de mão, o ponto de articulação, ou locação, e o movimento. Como seria isso? Por exemplo, se eu vou fazer o sinal, eu vou saltar só um pouquinho. Trabalhar, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma configuração de mãos em L, eu tenho um movimento, esse movimento, certo? E eu tenho um ponto de articulação que é neutro, tá? Então, essas unidades mínimas, eles formam um todo, morfologicamente, que é o sinal. Elas não têm significado, mas elas formam, assim como nas línguas orais nós temos os sons, tá? Então, quando você fala casa, a palavra casa, você tem cada som, C, A, S, A, que formam um todo, que se une para formar um morfema casa. Né? Então, cada parte do que eu falei aqui, em trabalhar, que seria configuração de mão, movimento e ponto de articulação, que nesse caso é neutro, que é no espaço neutro, eles se unem para formar o morfema trabalhar na Libras. Bom, mas os linguistas depois começaram a perceber que essa separação entre fonologia e quirologia, na prática, era uma separação meio, um pouco sem lógica, porque, na verdade, fonema ou fonologia está ligada a uma menor unidade que constitui uma palavra, um sinal, e que não tem significado. Não quer dizer que ela tem que ser necessariamente um som. Né? Então, eles acabaram que utilizaram a fonologia na língua de sinais. Não ficaram mais tentando fazer essa distinção a partir de um termo. Opa. Bom, então, quais são as diferenças entre a língua de sinais e a língua oral que Stokoe começou a observar entre 1960 e 1970? Esse aqui foi o pico dos estudos linguísticos da língua de sinais. Então, na língua oral, nós temos uma marca que é, na fonologia, a sequencialidade. Né? Então, quando eu falo casa, C, A, S, A, então eu tenho uma sequência de sons. Já nas línguas de sinais, eles observaram que esses sons, essas unidades, elas se unem simultaneamente. Então, quando eu faço trabalhar, a configuração,
o movimento ele está se unindo não sequencialmente, mas simultaneamente no sinal. Então, eles perceberam que havia essa diferença entre sequencial e simultânea. Muito embora, logo depois, outros linguistas, como Liddell e Johnson, eles começaram a observar que também nas línguas de sinais há uma sequencialidade. Tá? Por exemplo, quando eu faço o sinal amor, eu tenho uma configuração inicial, que é em forma de C, e uma final, que seria em S. Então, há também uma sequencialidade. Talvez essa sequencialidade ela não é apresentada da mesma forma que nas línguas orais, mas porque a língua oral ela é oral. A língua de sinais ela é espacial visual, né? Mas ela tem essa característica sequencial. Perdão. Ah, tá ótimo, perfeito. Com certeza. Exatamente. Pronto. Pronto, né? Mais. Ok, agora. Pronto. Aqui a gente... aqui eu só coloquei, separei, né? Por exemplo, na palavra paz, se você for observar na língua oral, a gente vai ter uma oclusiva, né, bilabial, P, o a vogal, né, que é arredondada, não arredondada, perdão, e a fricativa, o Z. Então, um som após o outro. Já nas línguas de sinais, o sinal paz, tá, é como se fosse ao mesmo tempo que ele está junto, mas ele tem uma sequência onde ele começa e termina essa configuração, mas nós temos tanto a configuração de mão, movimento, como ponto de articulação ou localização, acontecendo juntos, né? Por isso que eles marcam essa simultaneidade / sequencialidade fonológica. Tá? Então, aqui foi o que o Liddell, o Johnson, ele começou a observar na língua de sinais americana, que o exemplo está na Libras, mas na língua de sinais americana, onde a gente pode perceber uma sequência fonológica muito parecida com a língua oral, né? Então, assim, se você observar a língua oral, esse exemplo de palavras, né, em que você vai vendo vogal, consoante, vogal, você pode ver na Libras uma sequência, por exemplo, o sinal surdo. Então, você tem uma sequência, tá, que começa no ouvido e na boca. O sinal pão, você também tem uma sequência, tá, de uma configuração com a mão em C e fechada em S. Então, trair, tá? Também você tem uma sequência. Então, isso o Liddell Jones começou a observar, não é tão simultâneo assim. Simultâneo / sequencial. Alguns fonemas, eles podem se mostrar sequencialmente. Bom, aqui seria o sistema articulatório da língua oral, certo? Mas como seria o sistema articulatório das línguas de sinais? Olha aqui. Esse seria todo o sistema, né? Por quê? Porque as línguas de sinais elas podem se localizar tanto no rosto, na face, como no peito, né? Então, ou então aqui no espaço neutro, certo? Então, tudo isso aqui envolve onde é produzido oralmente aqui, na Libras, é aqui. E até aqui também, né? Sinais mais aqui. Então, esse espaço todo. Agora, cada país, por exemplo, se eu não me engano, eu não tenho tanta certeza, mas parece que tem países que não permitem, em algumas regiões, por exemplo, a cabeça. Na Libras, você tem sinais que podem se articular na cabeça. Mas, se eu não me engano, acho que é em Boston, que ele já não permite. Inclusive, uma professora ela tinha um sinal, que cada pessoa na comunidade, ela é marcada por um sinal. Né? Por exemplo, o meu sinal é esse, meu nome é Patrícia, né? Mas o meu sinal é esse, então eu sou conhecida por esse sinal. O professor Daniel, ele é conhecido... Eu acho muito difícil fazer o sinal dele. Eu mudo muito. Ela vai fazer o sinal, pronto. Para ela é ótimo. Para mim é muito difícil. Então, eu, às vezes, faço só isso. Graças a Deus, ele me perdoa sempre.
né? Mas ela tinha um sinal que parece que era na cabeça. E quando chegou, acho que, se eu não me engano, a minha memória pode estar falhando, em Boston, ela teve que mudar, descer um pouco o sinal mais para a região da testa, porque não havia sinais que eram localizados. Então, é uma característica da língua de cada país. Tá? Na Libras, a gente tem sinais na cabeça, a gente tem sinais aqui, né? Então, desde 1960, que, a partir de Stockholm, a gente começou a ver os parâmetros, né? Eles começaram a observar 3 parâmetros. Logo depois, outros autores, como Batson, eles começaram a perceber que, além da configuração de mão, do movimento na localização, ainda tinha a orientação da mão, né? Então, por exemplo, no sinal, se eu vou ajudar a você, a minha mão, a palma da minha mão, a orientação é para você, né? Então, se você vai me ajudar, se eu quero a sua ajuda a mim, então a palma da minha mão está em direção a mim. Então, então depois de Batson, começaram a observar outros parâmetros, né, que também se uniam dentro desse morfema, que é um sinal. Tá? Tá aqui, eu falei. Então, Batson, 1974, ela observou também a orientação e também a expressão facial, a expressão corporal. É muito importante, a expressão facial e corporal, ela também é um fonema que, assim como nas línguas orais, a gente tem as entoações que marcam, né? Na Libras também há uma marca pela expressão facial, inclusive marca de grau, a partir da expressão do corpo. Por exemplo, ainda vou falar sobre isso, mas se você vai fazer entre casa e casinha, uma mudança no seu corpo, né? Casa, sim, casinha, né? Isso já marca o diminutivo, morfologicamente. Tá? A expressão facial também ela marca o discurso. Né? Então, assim, ela, dentro de um aspecto sintático, ela pode não só marcar gramaticamente, sintaticamente, como também o discurso, a modalização do discurso. Então, isso aqui eu já falei, né, que é comparando as línguas orais, eu vou passar. Então, aqui nós temos o primeiro nível, que é o nível fonológico, em que a gente tem a configuração de mãos, ponto de articulação, movimento, orientação, expressão facial e corporal. Tá? Então, por exemplo, imagine, se alguém é bonito, eu quero dizer é bonito. Né? Se eu quero dizer bonitinho, então eu já mudo a expressão e marco o diminutivo, mudando toda a expressão. Né? Então, também, por exemplo, o sinal triste. Quando você vai fazer triste, a cabeça você geralmente move, marcando o sinal de tristeza. Né? Então, tudo isso aí forma um todo que resulta num sinal morfológico. Sim. Depende. Não, no caso, não seria marcado como aliás, nem na língua portuguesa. Né? Algumas palavras na língua portuguesa, você tem um morfema inicial que pode marcar. Você tem um sinal, no caso, triste, feliz, que é outro sinal, tá certo? Agora, para verbos que a gente vai falar, às vezes tem um movimento contrário. Por exemplo, querer, não querer. Tá? Então, você tem um movimento contrário. O não, ele é adicionado morfologicamente como um afixo dentro do sinal com um movimento contrário. Mas nem sempre a negação é assim. Às vezes, você precisa, ele é formado de forma a negação de verbos composta, como no português. Por exemplo, eu não vou. Você tem o advérbio não, mais o verbo. Né? Então, a negação seriam 2 palavras. Na Libras, às vezes, em alguns verbos, sim. Né? Por exemplo, vou não. Tá? Vou não. Então, você tem que balançar a mão dizendo não, marcando não. Bom, esses aqui são os autores, né, que começaram a estudar os aspectos das línguas de sinais. No Brasil, na língua de sinais brasileira, quem marcou o estudo foi a Ferreira Brito,
foi uma das primeiras a apresentar os estudos gramaticais. Depois nós temos a Ronice, né, a Ronice Quadros, que até hoje é uma grande representante teórica dos estudos linguísticos da Libras. E também Felipe, tá? Também tem várias contribuições nos estudos dos aspectos linguísticos, né? E como os estudos são ainda muito recentes, ainda muitos outros autores têm agora se dedicado. Nós temos agora o André Xavier, que é professor da Federal, se não me engano, do Paraná, também um dos professores que tem pesquisado sobre os aspectos fonológicos da Libras. Bom, aqui eu vou falar sobre um dos parâmetros, que é a configuração de mão. Tá? Então, aqui, se vocês observarem, no acenar, nós temos essa configuração de mão, né? Para acenar. Interessante que essa mesma configuração ela forma um outro sinal, que é abacaxi. Tá? Então, a mesma configuração. Agora, qual a diferença? Em alguns sinais, você vai ter uma mão de apoio. Tá? Uma mão que ela é ativa, onde ela tem a configuração, e a outra mão que está em apoio. Tá? Atrasar, olha aqui, nós vamos ter uma mão, é um sinal formado por duas mãos, só que os dois têm configurações diferentes. Tá? Então, nós temos aqui a configuração de L, e essa mão ela não faz a mesma configuração. Existem regras fonológicas que, quando os sinais são feitos com duas mãos, por exemplo, em trabalhar, nós temos um sinal que é feito com as duas mãos, e no mesmo movimento, com a mesma configuração de mão. Já outros sinais são feitos com duas mãos, mas somente um carrega a configuração, o outro de apoio. Tá? Essas são regras fonológicas, a gente chama regras fonológicas de contato. Opa. Vamos lá, passa. Não está passando, não. Passou? Pronto, aqui... acordar, aqui no caso, é feito só com uma mão, certo? Mas nós vamos ter duas configurações, tá? A gente tem uma configuração inicial, uma configuração final. Também, como eu mostrei em amor, né? Que nós temos uma configuração. Acordar tem uma configuração inicial e uma final. Pronto. Sobre as configurações de mão. Há vários estudos, porque a primeira a mostrar, ela dizia que, se eu não me engano, tinha 19, acho que era 19 configurações. Depois, a Ronice Quadros, eu acho que ela mostrou, acredito que ela foram 46. Já tem outros estudos que mostram que há 96 configurações de mãos registradas na língua de sinais, só que isso ainda é uma questão a se estudar, porque, para alguns autores, na verdade, não seriam configurações diferentes, mas há pequenas mudanças que, por exemplo, esse e esse. Nós temos uma configuração, outra configuração. Será que seriam duas configurações? Ou seriam traços fonológicos? Pois não. No Brasil. Não, aqui no Brasil. A configuração de mãos na Libras. Tá certo? A língua de sinais portuguesa, a língua de sinais francesa, ela tem as suas próprias configurações de mão. Tá? Elas podem parecer uma configuração, ser parecida com a configuração de mão de outro país, mas os meus alunos têm contado que algumas configurações de mão de outro país não é bem aceita aqui no Brasil. Então, assim, os usuários não usariam. Como na língua oral, alguns fonemas que a gente não consegue produzir, que é próprio de outra língua, né? Que é nosso calo nos pés. Né? Quando a gente vai produzir, a professora que estava aqui, toda vez que ela falava uma palavra em francês, que soava aquele R. Né? Então, a gente é estranho ao nosso aparelho fonador. Então, algumas configurações também é estranha culturalmente para os surdos brasileiros. Meu nome é Gardenha, né? Eu aprendi Libras em 94, né? E trabalhei como intérprete. E naquela época, ontem até aprendi que tem a regulamentação, né? Que foi uma lei em 2010. Então, na minha época não tinha isso. Então, até hoje eu digo que eu sou intérprete, mas agora eu sei que precisa da regulamentação.
E o que acontece? Eu, na época que eu cheguei aqui em Fortaleza, não era muito desenvolvida essa área. Eu não encontrava surdos para conversar quando eu cheguei de São Paulo. Aí, o que aconteceu? Eu, hoje, encontro bastante pessoas falando em Libras, e quando eu converso em sinais, eu percebo muitas coisas. E quando eu vejo ela fazendo os sinais, então as posições mudam. Aí eu queria saber, houve uma mudança nas Libras, ou é porque em São Paulo a gente usa diferente? Porque é muita mudança. Ok. Assim como qualquer outra língua oral, a variação linguística ela também acontece nas línguas de sinais, em todas as línguas de sinais. O Brasil é um país extenso, imenso, e há surdos que se comunicam em Libras em todo o território brasileiro. Então, do mesmo jeito que a gente não tem como dizer que o português é homogêneo, é o mesmo, que é uma variação linguística, nós sabemos e temos consciência que é uma variação linguística na língua portuguesa falada pelos brasileiros, também acontece na Libras, certo? Essa variação. Então, uma palavra que é um sinal que é usado aqui, não é usado no Sul, acontece isso, né? Essa variação. Palavras que a gente, por exemplo, em português, palavras que a gente não conhece, eu acho estranho quando é falado pelos gaúchos, também acontece isso. Porque aqui eles não utilizam. É uma questão da variação mesmo, da variação linguística. Existe padronização, tanto no português como a padronização na Libras. O problema é que, como a gente não dá conta na língua portuguesa, porque a língua é viva e ela é usada, ela sofre influências, então não tem como você também ter esse controle. Eles têm consciência de que quais são os sinais mais formais, quais são os sinais menos informais, né? Existe, sim, uma estrutura gramatical que já... Porém, não dá para a gente fechar esse mundo como a gente não fecha na língua portuguesa. Tá? A variação. O problema é que, tanto no português como na língua de sinais, nós acreditamos, isso já é uma crença, de que todo mundo fala igual no português no Brasil. Né? Na verdade, o que pode estar igual no Brasil são as gramáticas normativas. No entanto, os brasileiros eles têm, sim, uma variação entre todo o território. Do mesmo jeito acontece. Tá? É porque tá tão gostoso que eu acho. Tá certo. Vamos então fazer esse acordo, né? Então, realmente fica melhor. Anota então as perguntas para a gente depois tentar. E é bom porque também o professor Daniel vai estar aqui comigo na hora das perguntas. E aí eu vou me sentir mais segura com ele aqui do meu lado. Bom, aqui, no caso, eu estou mostrando uma coisa interessante. No português, a gente tem esse pares mínimos, né? Que a gente, por exemplo, um fonema faz uma diferença. Na Libras também, nas línguas de sinais também. Por exemplo, a gente tem a mala e bala, né? A mudança do fonema B para o fonema E mudou o significado. Na Libras também, por exemplo, se você tem um sinal sábado, que é aqui, sábado, e você tem aqui, aprender. Vocês conseguem perceber qual foi o fonema que mudou? A localização, exatamente, só que mudou o significado também. Tá? Então, agora aqui, ó, gratuito, né? E amarelo. O que foi que mudou? A configuração de mão, que era essa, passou a ser essa aqui em forma de G. Tá? Essa aqui é o G na língua de sinais. Então, também, o outro seria... agora eu esqueci esse sinal que... O movimento... churrasco
E provocar. Exatamente. O que foi que mudou aqui? Churrasco e provocar. O que foi? O movimento. Tá certo? Então, essa mesma coisa, interessante, essa proximidade linguística entre a língua oral e a língua de sinais. Isso marca precisamente que a língua de sinais ela é uma língua, né? Essa proximidade que nós temos linguisticamente, embora sejam línguas de modalidades diferentes. É também interessante isso, eu já mostrei, né? Que, no caso, a mudança de significado pela orientação da mão. Se eu vou pedir, se eu vou ajudar vocês, a orientação da minha mão é para vocês, vocês vão me ajudar, que a gente chama verbos que tem uma... utilizam o nome concordância. Na minha opinião, todos os verbos eles concordam nas Libras, mas ele morfologicamente, dentro dele, ele já faz essa concordância direcional. Então, sobre os aspectos morfológicos, eu já falei sobre isso, então... na Libras, você pode marcar morfologicamente o diminutivo e o aumentativo numa mudança corporal, né? Então, casa, casinha, casarão. Certo? Então, percebam que o tronco da Mariana, para diminuir, ela diminuiu e depois ela expandiu o tronco. Então, isso também, exatamente se unindo, o corpo se unindo à mão. Vamos deixar... Exatamente. ênfase, né? ênfases fonológicas, que são, no caso, paralinguísticos, né? Que também marcam a partir da expressão, né? Como eu até falei no início, que você quer dizer que um cara chegou e ele é muito bonito, eu estou assim, encantada, então eu vou fazer assim, eu vou abrir os olhos, as sobrancelhas, né? E vou ficar... Ou então eu posso até repetir o sinal, ficar repetindo o movimento, para dizer que eu estou encantada, admirada. Também, com relação à repetição de movimento, por exemplo, se eu faço esse sinal para nervoso, eu estou num sentido de nervoso, tranquilo, mas se eu repito bastante, faço aquela fricção, repetindo, isso quer dizer que eu estou muito nervosa, né? Por exemplo, hoje eu trabalhei, né? Mas quando eu trabalhei repetindo, aceleradamente, isso quer dizer o quê? Que eu estou trabalhando intensamente, tá? Então, a ênfase ela pode também ser inserida morfologicamente a partir de uma repetição de movimento. Também a marcação de tempo. Como é a marcação de tempo? No português, a marcação de tempo é por uma desinência, né? Você marca o presente, o passado e o futuro. Na Libras, você marca com um sinal sintaticamente, né? Então, você marca ontem, no passado, hoje, no futuro. Então, por exemplo, se eu vou partir, eu vou viajar, então eu digo no futuro, viajar, ou amanhã, viajar. Então, assim, marca o advérbio, que é formado por um outro sinal, de amanhã, hoje, marca o tempo na Libras, diferente do português, que é marcado por uma desinência. No entanto, há verbos nas línguas de sinais que a gente chama de direcionais, né, que ele, dentro, morfologicamente, ele já marca a concordância, né, como se fosse uma desinência. Tá? Então, um exemplo, ajudar, vou responder a você, você me responde, né? Eu vou responder a todos, vou passar um e-mail para todos. Então, quando eu faço esse movimento repetido para todo mundo, então eu já estou marcando, como uma desinência, a partir do movimento, essa concordância, né? de plural, no caso. Já no português, você marca o plural pelo acréscimo de uma desinência, né? Por exemplo, nós fomos. Então, você marca pela desinência mós, né? Pelo S, aliás, e a desinência de tempo. O gênero. No português, você bota, no caso, acrescenta ou muda uma vogal, né? Menino, menina. Na Libras, como você acrescentaria o gênero masculino e feminino? Então, você coloca vira um sinal composto, né? Por exemplo, menino, você
marca homem e o sinal de criança. Menina, você marca mulher e o sinal de criança, né? Então, a marcação não é como na língua oral para uma mudança, né, da vogal, né? Então, o acréscimo de outro sinal. Isso aqui eu já falei. Interessante a gente enfatizar a questão das expressões faciais. As expressões faciais, elas também negam, ou o movimento do corpo, ela também nega. Então, quando eu digo, se eu digo que eu não vou ao cinema, eu quero marcar isso, ou enfatizar, então, além de fazer o cinema, vou não, eu posso também movimentar a cabeça, dizendo não, ou fazendo um sinal. No português, a gente, quando quer enfatizar que não vai, a gente diz, cinema eu não vou, não. A gente repete, né? Duplica. Essa duplicação também pode acontecer nas línguas de sinais, né? Às vezes com o movimento da cabeça ou somada ao movimento de não. Tá? Ou então, por exemplo, eu não quero. Né? Você tem um movimento contrário do verbo querer, e você ainda balança a cabeça. Não quero. Tá? Já acreditar e acreditar não. A negação, no caso, não seria sim. Eles utilizam mais assim, com a cabeça, né? Com a cabeça, não. Tá? Então, ela é já incorporada dentro do sinal, tá? E não com o acréscimo do não. Tá? Isso aqui eu já falei. O verbo interessante, como querer não, o verbo ter. O verbo ter, que é assim, ele se localiza aqui no peito, né? Quando ele vai negar, ele faz um movimento contrário e ele muda a localização, né? Então, ele também é adicionado como verbo querer, mas interessante é que a localização muda. Ela não faz assim. É assim, né? Embora uma vez eu conversando, alguns alunos surdos me falaram que alguns fazem isso, tocam assim, não sei. Pode ter essa variação, né? Não tem, né? Aqui uns exemplos, né? No caso, essa aqui é a professora Kátia, ela também é professora do curso do Letras Libras, ela está concluindo, ela é surda também, ela está concluindo o doutorado na UFSC, em tradução. Então, aqui ela mostrando o sinal, querer não. Mas olha aí a expressão facial, né, que não é neutra, né? Ela fez uma expressão de que não quer, né, negando. Os pronomes na Libras. Na Libras, nós temos as 3 pessoas do discurso, tanto do singular como do plural. Então, o pronome na Libras ele pode ser a partir de um apontamento, tá, ou de um movimento circular. Por exemplo, eu, você, né? Mas, se eu quero falar nós, eu marco a partir de mim e faço um círculo para mostrar que somos nós. Mas, se é só vocês, eu posso fazer com configuração, tá, de mão, ou então só vocês. Tá? E aí, no caso, não começa o círculo, não começa em mim. Tá? Se, no caso, somos só nós duas, eu coloco a configuração em 2 e digo nós duas, nós 3. Tá? No caso, nós 3. Então, isso marca os pronomes. Ele é muito... ele é bem referencial no sentido de apontar, bem deítico, né? Aqui o exemplo, nós. A referenciação na Libras é interessante. Essa frase, em português, ela é considerada ambígua, né? Paulo e João foram à festa, mas ele estava doente. Né? Quem é o ele? É o Paulo ou o João? Né? Na Libras é interessante que essa, por ser uma língua espacial, ele consegue marcar o referente destruindo a ambiguidade. Tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar, a Mariana ela vai fazer aqui essa frase. Né? Então, Paulo, digamos, ela vai criar um sinal para Paulo, certo? E ela vai marcar no espaço, que ali é o Paulo. O João, ela vai criar um outro sinal e ela vai marcar. Vocês perceberam que o Paulo está num canto e o João está no outro. Né? Então, se o Paulo é que está doente, que é o primeiro, ela vai dizer, mas ele
ele estava doente, então ela vai apontar para o Paulo. Está entendendo? Então, essa ambiguidade que acontece na língua oral por conta de um pronome que não consegue marcar diretamente, na Libras, por conta da ocupação no espaço, ela já não acontece. E é interessante que o Paulo sempre vai estar naquele espaço que ela marcou e o João sempre naquele espaço. Então, se ela inserir mais pessoas no discurso, ela vai marcar essas pessoas e sempre vai apontar como o referente. Então, vai ser sempre por apontamento. Okay? Teria que ser um outro pronome, no caso, esse pronome este, né, que o este traria o mais próximo, né, que seria o João, né, ou aquele. O João está doente, ela vai, no caso, marcar, ela vai primeiro inserir o João no discurso e depois ela aponta para ele. Ela primeiro, quer ver? Ó, ela vai, o João está doente. Ó, ela primeiro fez o João e ela marcou ele. Está entendendo? Então, ela marca no espaço para depois ela mostrar o complemento, né? O que se fala daquele sujeito. Agora, interessante que no português a gente pode usar o este. Porém, na recepção, será que a pessoa que recebe, ela rapidamente, ela percebe a quebra, né? Já na língua de sinais, é fácil, provavelmente é mais fácil perceber pelo usuário, porque ele já percebe que aquele ali, né? Para a gente, epa, quem é o este? Calma, respira, né? O este pode causar uma confusão durante a leitura, tá? É interessante, eu estava até discutindo quando a gente chegou, Daniel e a Mariana, porque no começo a professora, na gramática da professora da Quadros e Carnop, que eu não lembro o nome, a gramática da língua de sinais, né? Eu acredito. Então, eu vou botar as referências depois. Então, ela mostra que uma mudança de classe gramatical pode ser marcada pelo movimento na Libras, né? Por exemplo, nós temos no português telefone e telefonar. Telefone como substantivo, como objeto, telefonar como ação, verbo. Então, a gente, morfologicamente, é marcada pela desinência, AR, que marca o infinitivo do verbo. Na Libras, pode ser marcada pelo movimento, né? Por exemplo, no sinal telefone, tá? E telefonar, que você faz o movimento, certo? Do mesmo jeito, cadeira, no caso, tem um movimento duplo, e sentar sem o movimento, só uma vez, tá? Pente, isso, que tem esse movimento, né? Pode ser duplo ou mais de uma vez, e pentear, só um. Porém, uma pesquisa, acho que em 2006, se não me engano, da professora Pizio, ela percebeu que entre os surdos, entre a comunidade, eles não fazem muita diferença de uso. Por exemplo, cadeira, eles podem usar só sem o movimento, sem fazer esse movimento duplo, como sentar. E aí o contexto é quem vai dizer se é um substantivo ou se é um verbo, né? Então, ela tem percebido que é mais o contexto que muda essa classe gramatical, sintaticamente, morfologicamente, do que o movimento. Tá? Porque o movimento foi percebido, aí é onde entra a questão, a padronização e o que é usual. Né? O que a gramática diz em relação à língua portuguesa? A gramática normativas, mas é o que é usual? É o que as pessoas usam? Né? Então, a gramática mostrou, né, que é marcado a diferença entre verbo e nome por um acréscimo de movimento ou não. Porém, o uso da Libras mostra que eles não utilizam muito o que acontece muito também em língua oral. Tá? Isso aqui eu já avisei que são os verbos que eles têm uma certa flexão por uma direção. Assim como no português a gente tem essa flexão morfológica, que seria os verbos responder, telefonar, né? Vou te telefonar, você vai me telefonar, e avisar. Vou te avisar, você vai me avisar. Vou avisar todos vocês. Tá? Quando o aviso é geral, né? Então, às vezes utilizam um verbo, um sinal que tem uma mão, utiliza-se duas mãos para dar ênfase,
né? Por exemplo, já, né? Quando você quer dizer já com ênfase, aí você utiliza as duas mãos, né? Então, também intensidade, por exemplo, diariamente. Agora, quando você quer dar ênfase, que é todo dia, todos os dias do ano, aí você repete várias vezes, tá? Que é uma intensidade. Vergonha, né? Se você diz que eu estou com vergonha, mas eu estou com muita vergonha, então você pode usar as duas mãos e enfatizar também facialmente, no movimento do ombro. Eu quero só que você controle o meu tempo, porque ele ainda vai falar, e eu estou com medo de eu passar, tá? Então, aqui nós temos também os classificadores. O que seriam esses classificadores, né? Morfologicamente, ele diz o quê? Que são morfemas que são presos ou a um substantivo, a um verbo, para marcar uma concordância. Tá? Por exemplo, se eu digo que o meu carro bateu num poste, o sinal de carro é esse, o sinal de poste é esse. Mas olha como é que ela vai fazer. Ó, meu carro bateu. Então, ela vai e bate, certo? Por exemplo, se eu não me engano, o sinal de elefante. Perdão, Daniel, vem cá. Pode. Quando você vê uma frase em Libras, muitas vezes nós incorporamos, com o uso de classificadores, esse movimento, né? Se fosse fazer separadamente, o carro bateu numa árvore, por exemplo, e depois ele pegou fogo. Como é que eu faço? Se eu fosse fazer separadamente, seria assim. Se eu fosse fazer numa frase, seria assim. É interessante, porque um dos professores classificadores é uma coisa muito complicada quando eu estou me comunicando. Então, para eles, é simples. Então, por exemplo, quando eu quero fazer que um papel caiu, eu vou primeiro fazer o sinal e depois eu corro risco de fazer de caiu. Só que não é assim, né? Se um papel vai cair, então, olha aí, ó, o papel cai assim. Aí tem um professor lá, que é o professor Cérvulo, né, que é o professor de Libras, e ele é muito engraçado. E todas as vezes que eu faço, tipo isso, de primeiro papel, depois cair, aí ele pergunta, papel cai assim? Né? Papel cai assim. Então, é bem interessante, né? Porque não, o Daniel vai comentar sobre isso, mas eu não vou nem adiantar, porque é uma longa história, mas ele vai tentar falar melhor do que eu. Ó, por exemplo, aqui são os exemplos, né? A caneta cair, vocês estão percebendo aqui, ó, caneta, sinal, certo? Só que olha caindo, ó, tá? Então, ela tem que existir, né? Ela não tem que se você vai fazer cair de novo, uma pessoa cair, a pessoa representa com o sinal, né? Vê, ela cai, né? Outra coisa interessante, duas pessoas se encontrando, né? Você representa com um apontador assim, né? E elas se encontram, né? Se distanciam. Também, o papel já fizemos, a pessoa cai. Então, assim, esses classificadores, eles incorporam morfologicamente dentro de um substantivo, dentro de um verbo, e eles fazem uma concordância sintática. É interessante também quando, nas línguas orais, fonemas se perdem quando eles se encontram com outros, né? Então, você tem duas... Eu me lembro quando eu comecei a estudar francês, que você tem uma palavra que termina com uma vogal e outra que termina com outra. Quando elas se juntam, né, um fonema se perde. Então, essas características também acontecem nas línguas de sinais. Por exemplo, eles têm irmã, esse. Eu já vi um aluno meu que fazia irmã assim. Então, o fonema desse movimento, ele se perde, né? E aí esse é o problema quando nós, aprendizes e ouvintes, quando eles estão sinalizando entre eles. Aí a gente fica assim, não estou entendendo. Não estou entendendo, porque quando eles sinalizam rápido, alguns fonemas vão se perdendo, e nós, que somos aprendizes, a gente quer observar um todo para uma compreensão melhor.
Então, aqui eu vou falar mais rápido sobre o aspecto sintático, a complexidade de organização que acontece nas línguas orais sintaticamente também acontece nas línguas de sinais. Tá? Então, as relações gramaticais, só que as relações gramaticais, elas são estabelecidas no espaço. Aquele exemplo, né, que vocês perceberam, para fazer referenciação a João, então você aponta para o João, tá? E aí você faz a concordância e evita a repetição do sinal do João, do mesmo jeito que acontece, só que tudo isso no espaço. Tá? Esse autor aqui, Liddell, ele diz o seguinte, que a face do sinalizador raramente é neutra ou descontraída. Ela também acompanha, a partir da cabeça e os movimentos da cabeça, sintaticamente. Então, a face, o corpo, eles contribuem na organização sintática na Libras. Outra coisa é que o olhar, o movimento do olho, olhar para um lado, olhar para o outro, pode também marcar um foco, um tópico. Tá? Na Libras, a Quadros, ela diz que a ordem canônica ainda é o sujeito, verbo e complemento o objeto. Porém, eles utilizam muito essa ordem objeto, sujeito e verbo. Né? Por exemplo, em português a gente diz assim, eu não vou ao cinema. Então, na Libras, geralmente eles pegam o complemento, o objeto, e colocam na primeira posição, como tópico. Cinema eu não vou. Tá? Eu não fiz a prova. Prova, eu não fiz. Né? Então, é muito utilizada essa organização. Porém, agora está começando um estudo, inclusive na UFC está sendo encabeçado pelo professor Rodrigo, que também é surdo, junto com vários pesquisadores no Brasil, organizado pela professora Ronice Quadros, de um inventário, onde nós vamos montar um corpus extensos, e aí poderemos fazer mais pesquisa sobre o uso da Libras a partir da linguística de corpos, né? Usando um software onde a gente pode quantificar movimentos, expressões que marcam tópicos, né, sintaticamente. Então, é muito interessante, porque muitos dos estudos ainda eram descritivos, no sentido de que se imagina como se fala e faz uma análise gramatical. Agora, estão começando os estudos a partir de corpos reais, de vídeos produzidos por surdos, de vídeos comunicativos, onde a gente pode fazer um estudo mais detalhado, mais descritivo a partir do uso. Tá? Também, no tópico, quando você cinema, eu não vou, há um movimento da sobrancelha, as interrogativas podem ser marcadas por um movimento da cabeça, né? Quem? Né? Então, você movimenta o ombro. Então, essa ordem, com a ordem sintática básica, não é um trabalho tão simples, porém, se percebe que essa ordem SVO, ela é usada principalmente nas orações complexas, onde nós temos subordinação e coordenação. Né? Então, quando você diz assim, ele fez a prova, mas não estudou, é muito comum eles utilizarem SVO, e aí eles tiram a topicalização, porque eles vão encaixar uma segunda oração. Né? Mas, quando é uma simples, é mais utilizado o tópico. Pronto, eu já vou, então, passar para ele. Pronto, então, agora eu vou chamar o professor Daniel, tá? Que aí, no caso, ele vai focar os aspectos mais culturais, e ele vai falar também um pouquinho de surdos como aquisição a Libras, né? Bom dia a todos presentes. Infelizmente, eu, na correria de chegar aqui num evento, não trouxe o meu pendrive, mas eu vou falar sobre o mesmo assunto ainda. Eu sou Daniel, posso contar um pouco da minha história, eu acho que seria interessante, como foi minha aquisição da Libras, da língua portuguesa escrita.
Eu nasci não em Fortaleza, numa cidade interior, Tabuleiro do Norte. Morei lá grande parte da minha vida. E, aos 15 anos, até então, eu não sabia Libras, não tinha adquirido aí nenhuma língua, português ou Libras. Eu usava para me comunicar gestos, num contexto mais caseiro, familiar. E aí me comunicava só com esses gestos, era limitante, com certeza. E não conseguia, por exemplo, me expressar num contexto com mais pessoas ou pessoas que eu não conhecia. Então, aos 15 anos, não, perdão, 16 anos, minha mãe soube que em Fortaleza tinha uma escola de surdos, e aí nos mudamos para Fortaleza. Só eu e minha irmã mais velha, meus pais continuaram no interior, e aí eu fui começar a aprender a Libras e a adquirir naquela fase. E, ao mesmo tempo, fui também aprender o português na escola. E, a partir do contato com essa língua, tudo se abriu para mim. Pude aí aprender muita coisa sobre temas diversos. E, até para aprender a língua portuguesa, eu consegui fazer esse aprendizado através da Libras. E as pessoas perguntam, mas, Daniel, aos 16 anos, só nessa idade? A realidade era essa. Eu morava na cidade interior, é diferente também da geração de hoje, que nasceu há pouco tempo, eles têm mais oportunidades. A Libras ela já passou por um outro processo de difusão no Brasil, né? Nós temos agora cursos de nível superior específicos. Mas a gente imaginar a comunidade surda, que hábitos, né, diferem e tornam aquela comunidade com uma cultura própria, né? Os surdos e ouvintes, tanto é que assim, muitas pessoas, quando vão assistir uma palestra sobre Libras, a primeira vez que se veem nomeadas de ouvintes, né? Nós chamamos vocês, que escutam, de ouvintes, e nós somos os surdos. Os surdos, eles percebem o mundo através da visão, e não através da audição, como vocês fazem. E esse processo caracteriza aí muitas diferenças. Essa característica diferente de processar e de compreender o mundo aí torna também a nossa forma de comunicação uma língua específica com uma cultura. Se a gente fosse pensar, se não houvesse essa língua, não houvesse essa comunidade, a gente não poderia falar também de cultura. E a língua ela é como se fosse essa raiz, né? A partir dela, ela desenvolve-se e aí muda essa realidade. Aqui no Brasil, a Libras ela foi desenvolvida a partir na época do Império, né, quando foi convidado um professor francês. A nossa língua ela é uma língua irmã, vamos dizer, da mesma família da língua de sinais francesa. E no Rio de Janeiro foi criada a primeira escola de surdos. Isso há séculos passados, né? Acho que há mais de 150 anos atrás. Então a Libras ela tem, claro, hoje ela é uma outra língua, deve provavelmente ter muitas diferenças em relação à língua de sinais francesa, mas, mesmo assim, ela foi uma língua que partiu dessa combinação dos sinais utilizados aqui nessa comunidade com o que foi ensinado nessa escola. A Patrícia falou um pouco no início sobre essa crença sobre as línguas de sinais serem universais. A gente for pensar, é impossível que uma comunidade ela consiga falar uma língua ao redor do mundo, né, uma mesma língua. E aí nós vemos, por exemplo, os empréstimos linguísticos. Vamos ver aqui a letra P, o sinal da letra P. Em Portugal, o P é dessa forma. Estou fazendo com a minha outra mão. Vocês veem como é diferente? E aí a língua portuguesa, lá em Portugal, a língua gestual portuguesa, ela não é da mesma família que a língua de sinais brasileira. E aí são outras relações que foram realizadas. Elas têm muito mais influência da Dinamarca, da Suécia, do que aqui no Brasil, que foi da França. A ESL, que é a língua de sinais americana, ela tem a mesma influência que a nossa, é a língua de sinais francesa. Então, nós temos mais similaridades do que com a língua de sinais portuguesa. Vocês podem ver, por exemplo, o sinal de T aqui no Brasil e aí na ASL. São pequenas diferenças e aí são percebíveis. Claro, os sinais não, porque ao passar do tempo, com a própria dinamização da língua, a evolução ela vai mudando e criando aí um novo vocabulário.
Se a gente for pensar, quem não convive aqui com surdos ou nunca conviveu, alguém conhece um surdo, convive diariamente? Só você? Eu já convivi com vários, mas não atualmente. Então, quando você começa a conviver com surdos... Legal. Então, como é que vocês conseguiam se comunicar com as pessoas surdas quando não sabiam Libras? Você sabendo, ó, aquela pessoa ela é surda. E os surdos são diferentes, eles não são iguais. Então, tem surdos que são bem oralizados, tem surdos que são só sinalizantes, tem surdos bilíngues. Eu nunca fui oralizado. Eu sempre uso a Libras para me comunicar. Minha esposa, ela é surda, a Renata, e ela é oralizada e usa Libras. Então, nós temos vidas diferentes, né? As pessoas são diferentes, e aí a gente não pode criar esses estereótipos, né? Que surdos são sempre oralizados ou surdos são só sinalizantes. A educação de surdos, ao longo do tempo, ela mudou muito, né? Durante o século XVIII, 1800, durante um período de 100 anos, a língua de sinais ela foi proibida nas instituições escolares. Então, isso acarretou um grande prejuízo nas escolas, né? Aqui o Brasil também sofreu essa influência. As escolas de surdos deixaram de usar a língua de sinais nessa época, e só em seguida era usado nas escolas a oralização. E isso é por grande influência da área da saúde, né? De que médicos, profissionais viam que os surdos só poderiam ter sucesso na sua vida se eles fossem oralizados, né? Falta de informação mesmo. E, dependendo da geração ou da vida daquele surdo, ele vai ter experiências diferentes. Então, quando vocês se depararem com surdos, às vezes vocês podem falar e ele vai te dizer logo em seguida, não, eu sou surdo. E aí você vai ter que pensar, que estratégia comunicativa eu vou adotar para conseguir me comunicar com ele? Você tem que perceber se ele consegue ler lábios, se você vai usar o recurso de uma anotação, de um papel. Hoje em dia, não mais anotação em papel, né? Um celular. A maioria dos surdos, eles, enquanto minoria linguística, já estão acostumados a estar nesse local de sempre estar com outra pessoa que usa uma outra língua, e eles estão sempre dispostos a ensinar essa língua para essas pessoas. Então, é uma comunidade bem receptiva, interessada nas pessoas que têm vontade de aprender essa língua, conhecer um pouco mais. E os surdos chegam, se você pensar socialmente, a pensar em alguns mitos. Os surdos podem dançar? Os surdos podem dirigir? Os surdos podem casar com outras pessoas surdas, viverem independentemente? Podem ter filhos? Se eles tiverem filhos, como é que eles vão perceber que o filho tem alguma necessidade, que está chorando? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, eu, por exemplo, dirijo, e a gente usa outras estratégias, né, de percepção, que são visuais. Hoje em dia, aqui no Brasil, você vai tirar a carteira de habilitação, elas têm naquela carteira a informação de que você é uma pessoa surda. Claro, aí você pergunta, Daniel, mas se passar, por exemplo, um carro que está atrás de você, como é que você vai saber que aquele carro está te avisando alguma coisa? A percepção do próprio espaço. Os carros ao meu redor estão afastando para passar uma ambulância, por exemplo. Eu começo a perceber aquela conduta e eu sei, provavelmente tem uma ambulância atrás de mim e ele quer passar. E a experiência ela é assim, né? Nós temos essa experiência, ela é desenvolvida ao longo do tempo e elas nos ajudam a perceber essas nuances, essas diferenças que acontecem no espaço, no nosso ambiente. E em relação à dança, o que vocês imaginam? As pessoas surdas vão a festas, a clubes, boates, gostam, algumas sim, outras não, de escutar músicas, mas provavelmente são músicas que elas estão bem mais altas, porque elas vão provocar ali um movimento, uma sensação, uma vibração, diferente dos ouvintes, que já se afastam, por exemplo, das músicas mais altas.
porque você não consegue se comunicar com o outro. Às vezes, um ouvinte está num local e começa a conversar, e o surdo diz assim, olha, eu sou surdo. Ele diz, desculpa, é porque às vezes o som está alto, eu pensei que você não estava escutando, e ele fica repetindo, por exemplo, o que ele quer me dizer, e eu digo, não adianta, eu sou surdo. Aí ele, logo depois, que ele vai entender. Às vezes ele diz, não, vamos ali para fora, está muito ruim, eu não consigo falar. E eu digo, não adianta ir lá para fora, eu sou surdo. E isso vai demorando, assim, às vezes demora, leva algum tempo as pessoas entenderem. Né? Porque se for num local barulhento, acontece essa confusão. Queria fazer uma pergunta? É você? Eu vou só terminar um pouco a minha fala, depois você faz a pergunta, pode ser? Então, os surdos, como eu disse anteriormente, nós usamos a Libras aqui no Brasil e visualmente nos comunicamos, nos expressamos e compreendemos aí o mundo. E a língua de sinais ele me possibilita muitas coisas. Eu vou pensar em situações que vocês passam e que a gente pode se comunicar melhor na situação. Vou pensar no mergulho. Eu já fui mergulhar no mar e eu consegui com outro surdo conversar debaixo da água. Vocês conseguem? Os ouvintes, se forem falar, têm essa limitação. Tem que só usar poucos gestos, dizer ok, subir, descer, tá ótimo. E a gente pode conversar muitas coisas. Mostrar, olha, você viu aquele peixe passando? Olha, veja aquele outro animal. E aí pode conversar debaixo d'água e vocês não podem. Uma outra coisa também. Num local escuro, para a gente já é ruim. Por exemplo, uma boate, geralmente é um local escuro, vocês podem conversar, né, uns com os outros e não há problemas. Para a gente, não. E também encontrar uma pessoa, quando você está falando, se eu não estou de costas para ela, às vezes acontece muito comigo. Eu estou olhando para um determinado lugar e vem alguém atrás de mim e começa a falar comigo. Eu só consigo responder a partir de quando ela me toca, ou então quando eu me viro e vejo essa pessoa. Senão, para essa pessoa, eu não estou percebendo ela. E aí, às vezes, as pessoas conseguem perceber, provavelmente ele é surdo, ele não está me escutando. Um dia eu estava com um celular, e uma pessoa que me chamou, queria me chamar um cego. Imagine aí, eu estava no celular, olhando para baixo, e ele, como é que ele ia perceber também que eu estava naquele lugar? Era uma parada de ônibus, isso aconteceu. Eu estava batendo num local. Lá na parada, geralmente, às vezes, não fica aqueles banners, né? Eu ficava lá batendo, e o meu pé batendo no chão também. E aí produzia um barulho. Ele, ao se aproximar, viu que tinha alguém por ali, e ele perguntava, me falava comigo, e eu não respondia. Até que ele se aproximou, ele estava bravo, né? Porque eu não respondia. Eu não tinha visto ainda. E aí, como é que eu vou respondê-lo? Aí eu segurei as mãos dele, ele queria soltar as mãos, não queria que eu segurasse. Como é que eu vou dizer? Chamei uma outra pessoa para dizer, olha, diga a ele que eu sou surdo. E aí isso é muito limitante mesmo. Porque, às vezes, a gente não tem um acordo, né, um acordo tácito entre os surdos e cegos, como acontece num encontro, né, aleatório como esse. E aí, ao redor do mundo, como é que os surdos vivem? Que línguas usam? Em eventos internacionais, quais línguas são usadas? Vocês imaginam quais são? Se tem pessoas de diferentes nacionalidades. Vai ter uma língua, e aí todo mundo tem que saber aquela língua. Nas línguas orais, nós temos um exemplo que seria o Esperanto, mas ela não tem muito sucesso nesse contexto. Nas línguas de sinais, nós temos o Esperanto, vamos dizer assim, que são os sinais internacionais. Ela foi chamada durante muito tempo de gestuno e hoje é chamada de sinais internacionais. E ela é bem desenvolvida, então, grandes conferências, eventos internacionais, esportivos, é usado esses sinais internacionais. Então, isso facilita a comunicação com pessoas de diferentes nacionalidades. Né? Normalmente, nós usamos o inglês como uma língua franca, né? Em grandes eventos internacionais,
o inglês é a língua de ponte para as pessoas de diferentes nacionalidades. Nas línguas de sinais, não. Por exemplo, nós temos as Olimpíadas Surdas. Nessas Olimpíadas, a próxima será na Turquia. Não, perdão, ela aconteceu na Turquia em julho. Alguns surdos brasileiros foram participar. Nós conseguimos o ouro em uma modalidade e eles usaram para se comunicar. Acho que a maioria das pessoas nem sabe que existe uma Olimpíada separada, né? Vocês devem conhecer a Olimpíada e as Paralimpíadas, não é verdade? Mas os surdos não participam de nenhuma das duas. Por que não? Porque eles fisicamente eles não têm nenhuma limitação. E aí eles não poderiam concorrer com pessoas com outra deficiência física. E aí a audição ele não tem essa limitação para o esporte. Então, às vezes é necessário algumas adaptações, mas é decidido internacionalmente fazer uma Olimpíada separada só para surdos. Provavelmente existe um movimento internacional de unir essas Olimpíadas, né? Pelo menos a Paralimpíadas e as Olimpíadas Surdas. Mas ainda hoje é feito separadamente. Então, existem muitas informações, características, e a gente sabe que, ao longo do tempo, tem se alcançado, conquistado vamos dizer assim, esses ganhos, né, para o surdo. Nós estamos em 2017, a língua de sinais brasileira ela foi reconhecida em 2002, então só temos 15 anos de reconhecimento da língua no nosso país, mas isso já conseguiu mudar muito a nossa realidade, a própria tecnologia também, os celulares, computadores, tem dado aí um grande avanço na vida das pessoas surdas. Claro, está idealmente, né, as coisas preparadas? Não estão preparadas. Se a gente pensar nas pesquisas, as pesquisas ela têm, por exemplo, buscado muito reconhecer essas diferenças e buscar similaridades com as outras línguas, com os outros contextos de vida. Se a gente pensar, por exemplo, na literatura, a gente tem poucos livros traduzidos de outras línguas para Libras, né? A maioria dos livros são traduzidos para português. Isso tem a ver com o mercado, com outros interesses econômicos, né? Minha formação, eu sou professor da UFC, mas eu tenho muito interesse na tradução, tenho vontade de traduzir vários livros. No mestrado, eu traduzi um conto do Machado de Assis, porque ele é um autor reconhecidamente brasileiro, internacionalmente, né? E aí era necessário que essa obra também estivesse disponível em Libras. E aí eu acho que esses desafios têm nos dado. Eu acho que estou perto do fim, então não sei se tem um pouco tempo. Dá para me contar uma piadinha de surdos para vocês? Vocês já viram contar alguma piada? Vocês já estão rindo, eu nem comecei. Eu tenho 3. A primeira delas é sobre uma árvore. Tem uma pessoa que foi lá numa floresta, e ele sempre lá derrubava várias árvores, né? Ele ia colher ali a madeira, e sempre quando estava próximo da árvore cair, ele gritava: "Cai a árvore!" E aí a árvore caía, isso acontecia com todas elas. Quando chegou numa última, ele foi lá com seu machado, mas ele gritava e ela não respondia, ela não caía a árvore. E ele via: "Nossa, ela não cai, o que aconteceu com essa árvore?" Foi lá chamar uma outra pessoa, uma pessoa que tem muita experiência também como ele, e conseguia já, disse: "Olha, eu gritei para essa árvore, como a gente faz com todas as outras, e ela não caiu. Por que ela não caiu?" "Olha, eu vi ali um surdo passando." Aí eu chamei e disse: "Olha, você sabe por que isso está acontecendo? Aquela árvore não caiu. Eu grito aqui, e o surdo: 'Ah, não se preocupe.'" Olhou para a árvore, fez o sinal: "Árvore, caia." E ela era uma árvore surda, ela caiu. Uma outra. Então, a última. Essa é a melhor. Deixei o último para o melhor. Um gorila. Um King Kong. Vamos pensar. Vocês já viram em diversos filmes. Vocês lembram nos filmes? Eles pegam as mulheres. Tem um filme que ele pega a personagem principal, uma loura, e ele leva, sobe em um prédio. E ele estava lá, subindo um prédio, com uma mão e na outra mão segurando a personagem, né? E ela começa a chamar.
Ele olha para ele, é um gorila surdo, ela diz assim, olha, eu amo você. Ele responde assim, eu também amo você. E ele continua subindo o prédio. Aí, de novo, ela chama a sua atenção e diz assim, olha, eu quero casar com você. E ele, você quer casar comigo? Ela diz, sim, eu quero casar com você. Ela estava na sua palma da mão, ele disse, olha, eu quero casar com você. Aí, quando ele fez casar, ele matou ela. Ficou claro? Porque ela estava lá, na palma da mão dele. Ele foi responder, eu quero casar, esqueceu que ela estava lá e matou a própria coitada. E é isso só. Vou terminar, então. Quer fazer uma pergunta? Primeiramente, muito obrigado aí aos professores Patrícia e Daniel por essa palestra que foi super interessante, incrível mesmo. Eu tenho 2 perguntas e elas são bem diferentes. Então, a primeira delas é a seguinte: as pessoas que já nascem surdas e têm acesso à língua dos sinais e aprendem quando criança, elas aprendem de uma forma. Só que uma pessoa que, como é o seu caso, aprendeu com 16 anos ou mais tarde, ela talvez não aprenda tão fluentemente, porque a gente sabe que uma criança, com qualquer língua, ela tem uma janela de tempo para aprender, e quanto mais jovem, mais fácil. Então, você percebe essa diferença na sua língua dos sinais e na língua dos sinais de surdos mais jovens, que já aprenderam desde criança? Eles são mais fluentes que você? Existe isso, alguma coisa assim? Ou tem uma questão de até mesmo sotaque diferente dele e seu? Entendeu? É uma boa pergunta. Depende muito também das pessoas. As pessoas são diferentes. Tem pessoas que têm mais habilidades linguísticas, né? E também como é que a comunicação acontecia, mesmo que não fosse aquela língua, né, a língua oficial, a língua de sinais, a Libras. A maioria dos pais, eles têm uma rejeição muito grande com esse filho, porque ele não sabe se comunicar. E depende desse contexto familiar. Então, a maioria dos surdos, infelizmente, tem um atraso aí de aquisição, porque demoram a ter acesso a Libras. Eles não desenvolvem essa língua nessa janela, como você comenta. Aqui em Fortaleza, nós temos escolas de surdos, tem crianças que chegam lá desde a mais tenra idade, com 3 anos, e aí ela consegue se desenvolver. Imagina, eu entrei na escola na 8ª série. Comecei a me comunicar com pessoas que estavam ali desde a alfabetização. Mas, rapidamente, eu consegui desenvolver a Libras. E eu acho que é algo... Eu me considero uma pessoa muito fluente. E eu não aprendi a Libras dessa infância. Né? Por que isso acontece? Né? Eu acho que depende muito dessa habilidade particular, individual dessa pessoa. Tem pessoas que têm um aprendizado mais rápido para as línguas, outras pessoas não. E esse contexto familiar também interfere. Tem famílias, por exemplo, que insistem que aquela criança seja oralizada e uma grande maioria não consegue ser oralizado, não tem uma oralidade como de pessoas ouvintes, e outras têm. Então, os surdos são diferentes. Não dá para você fechar e dizer que vai ser sempre assim ou vai ter um resultado como outro aí. Eu tenho só mais uma pergunta, que eu assisti um programa há alguns anos sobre surdos, lá nos Estados Unidos, e eu achei muito interessante porque mostrava várias famílias de surdos. E algumas famílias, elas pegavam os seus bebês e faziam o implante coclear para que aquele bebê escutasse desde criança. E outras famílias de surdos eram contra o implante coclear, porque se ele fizesse um implante, ela não ia conhecer a cultura dos surdos. Então, eu achei muito estranho essas famílias não darem aos seus filhos a oportunidade de escutarem com esse implante. Então, como é que você vê essa questão? E você já viu casos de famílias que não quiseram ou que quiseram esse implante? É uma pergunta importante que você me fez. Muitas pessoas perguntam sobre isso.
Se você me pergunta, por exemplo, você é casado, Daniel, se tiver um filho e ele é surdo, você vai implantar ou não? Eu, por exemplo, não iria implantar meu filho. Isso depende muito do descontexto familiar. E tem famílias que querem que a criança desenvolva a oralidade. Eu acho também o como você faz isso, se você obriga ou não esse desenvolvimento. E a maioria das crianças hoje devem ser bilíngues, né, as crianças surdas. Então, se ela é implantada ou não, ela não pode deixar de ter acesso a Libras. Então, as pessoas vão ter níveis diferentes de bilinguismo, nem sempre é um bilinguismo equivalente nas duas línguas. E eu não posso dizer assim, olha, ser implantado é ruim ou é bom. Não. Vai ser uma opção também. Ela, enquanto pessoa, ao chegar na fase adulta, ela vai poder escolher com quais das línguas ela vai mais utilizar. O que acontece é que houve uma polêmica e uma grande rixa, porque as famílias que, durante um tempo, escolhiam um implante coclear, ela queria obrigar aquela criança a só usar a língua oral daquele país e não usar a língua de sinais, privar ela desse conhecimento. Tem, por exemplo, uma família que eu conheço que queria, olha, eu tenho um surdo, tenho um filho surdo, eu quero que ele seja implantado. E aí fez o implante, mas só que a criança não, por exemplo, não se desenvolveu bem, não conseguiu desenvolver bem a fala. Então, a gente tem que ter muito cuidado para poder saber, primeiro, se é uma pessoa que tem um perfil ou não para fazer a cirurgia, e se tem um perfil, não privá-la, né, de aprender a Libras. Patrícia, quer falar mais alguma coisa? É só lembrar que os estudos sobre o implante ainda são incipientes. Perdão, Mariana. Ainda são incipientes. Então, o que a gente sabe é que não é, a Libras é natural, é uma língua natural. Então, o Daniel, mesmo tendo aprendido aos 16 anos, ele tem por ser a língua natural, é a língua que ele filosofa, discute, fala de política, estuda. Então, isso é natural para ele. Então, atende às necessidades dele. Então, rapidamente, ele conseguiu recuperar o que poderia causar perdas cognitivas. Pois é, só o que está acontecendo é que essa interface a mais, às vezes, não está se tornando algo que está trazendo naturalidade à vida, e sim um certo incômodo, né? Então, por exemplo, é uma coisa artificial, então a gente sabe que o que é artificial não é como natural, né? Então, ele não vai ouvir tão naturalmente como um ouvinte, tá? Isso, para alguns, quando o pai diz assim, meu filho vai ser implantado, se ele crescer e não gostar, já foi feito, porque ele não teve como. Está entendendo? Então, a gente tem percebido que os surdos, eles são felizes e satisfeitos com a sua língua, né? Então, as suas necessidades, todas comunicativas, são atendidas a partir da Libras, das línguas de sinais. Então, por isso é que é a preocupação da comunidade, a preocupação dos pesquisadores. Se essa imposição, vou te dar uma vantagem a mais. Essa vantagem para quem? Para nós, ouvintes, ou para ele? Mas a gente não está perguntando a ele. A gente está dizendo que vamos dar uma vantagem. Será? Agora, sim, todas essas discussões, é importante o que ele está dizendo que seja a partir da perspectiva e da visão dos surdos. A gente dizer, eu sinto falta, Patrícia, se eu perder a audição hoje, eu vou sofrer, porque eu cresci com ela, né? Então, vai ser difícil para mim. Porém, ele cresceu sem ela, e a Libras é tudo para ele, é o mundo dele, né? No entanto, a visão dele é muito melhor do que a minha visão, né? Há pesquisas científicas que mostram sobre isso, né? Que há uma especialidade na visão dele. Então, assim, é porque a gente está sempre tentando uma solução na nossa perspectiva, né? Quando a solução deles é reconhecimento linguístico da Libras. Sabe o que seria maravilhoso? Que todos os brasileiros se comunicassem em Libras. Todos. Já pensou? Está entendendo? A Mariana estaria aqui sentada apenas assistindo, né?
Então, o bom seria isso. E isso não é tão difícil, nem é caro. Né? Basta o quê? A sociedade querer. Né? Querer aprender essa segunda língua que é usada no Brasil, que é a Libras. Ah, perdão. Olha só, surdez, hoje em dia, não é mais considerado, assim, linguisticamente falando, não é considerado defeito. O surdo, a surdez em si é uma característica cognitiva. O surdo, ele entende o mundo também através da própria surdez. Então, quando a gente tenta impor um artifício ao surdo para que ele se integre no mundo não surdo, de certa forma, é um certo tipo de violência. De certa forma, você também está privando o surdo de uma característica cognitiva dele. Né? Inclusive, uma discussão interessante que há entre alguns linguistas, inclusive eu, e é muito legal, é uma discussão que não tem consenso, ela é muito bacana. Se um intérprete de sinais que não nasceu surdo, ele pode ser considerado realmente fluente na língua de sinais, porque ele nunca foi surdo, ele nunca passou pela experiência de ser surdo. Então, será que isso prejudica a fluência? Será que ele pode ser considerado fluente ou não? Isso é uma discussão, né? Está incipiente. Mas só para a gente ter uma noção de como a surdez ela não pode ser encarada como um defeito, mas como uma característica de uma comunidade. Como tem comunidades, por exemplo, que são falantes, ouvintes, e não sabem números, não têm noção de números. Tem línguas que você não tem números. Se uma pessoa surda, assim, do ponto de vista da linguística, tá? Se uma pessoa surda, a cultura dela é surda, e ela aprendeu a se comunicar através de uma língua de surdos, quando ela vai passar a se comunicar em uma língua de não surdos, é como se fosse uma língua estrangeira. É uma outra língua, né? Que ela vai ter que aprender características. No âmbito da fonologia, por exemplo, e da fonética, você tem línguas, como a Patrícia falou, o caso dos sons, que são sons assim exclusivos daquela língua. Você tem línguas que têm os estalos, né? Que comunicam por estalos, que são poucas no mundo, mas quando você vai aprender aquela língua, você vai aprender características daquela língua, né? E também existe na linguística cognitiva, existe todo um estudo em relação a como a língua é interface para você se conhecer o mundo, como a língua molda o pensamento. Tem quem siga, tem quem não siga. Mas, enfim, é importante, acho, na minha opinião, a gente ter essa noção de que ser surdo não é defeito. Ser surdo é uma característica da pessoa. Né? Agora, se a pessoa, no decorrer da sua vida, vai ter a escolha de querer interagir pela audição com o mundo, e aí optar pelo implante. Se eu fosse surdo, eu não optaria pelo implante do meu filho, não. Eu deixaria a opção para ele. Eu estou muito tempo também. Alô. Eu fiquei sabendo que o surdo-mudo, ele é mudo porque ele não ouve. Então, ele não consegue reproduzir som. Não porque o aparelho fonador dele não funcione. E eu vi na internet um profissional de fonoaudiologia que conseguiu fazer surdo-mudos falarem, através de um processo, de uma técnica mais por vibração. Eu não sei como a técnica funciona, mas ele consegue fazer surdos-mudos falarem. Eu quero saber se vocês têm esse conhecimento
desse trabalho de fonoaudiologia e o que vocês acham sobre isso. Aí já é um pouco diferente desse negócio aí, né? De ouvir, conseguir falar sem ouvir. Sim, ela é muito conhecida e muito antiga até, né? É bem anterior até às cirurgias que nós comentamos agora. A gente não usa, por exemplo, essa expressão, antes de mais nada, de surdo-mudo, né, que você estava usando. A surdez, de fato, ela vai gerar aí, se eu não tenho contato com a língua, se eu não a uso, eu não vou conseguir me expressar naquela língua. Eu tenho a capacidade de me expressar, né, oralmente na língua, mas não. Lembra que no começo da minha fala eu disse, a minha esposa ela é surda e ela fala bem, ela é oralizada. Então, dependendo do seu interesse particular ou não, essa pessoa ela pode, surda, desenvolver a fala, a língua oral. Só que ela é uma segunda língua, ela não vai ser uma língua natural para ela. Ela vai ter que aprender a língua e vai ter que desenvolver ao longo do tempo e aprender uma língua que ela nunca escutou. Então, vai ter um processo aí limitante, desgastante, com certeza, mas se a pessoa tem interesse, ela pode desenvolver. Tanto é que as pessoas que conseguem, surdas, desenvolver a língua oral como as pessoas ouvintes, elas são geralmente a exceção, não são a maioria. E há uma outra complementação sobre a polêmica do implante coclear. Escolher ou não, essa decisão de escolher ou não para o seu filho, ela tem gerado muitos debates mesmo. Você imagina uma criança, quando aqueles pais descobrem que essa criança ela é surda, qual o primeiro lugar que se busca? Né? Estou com dúvidas que meu filho é surdo. Vou buscar um médico. E o médico te passa a informação, te passa a orientação de que a surdez é um problema, a surdez é limitante. E tudo isso vai ser organizado a partir dessas informações. A maioria das pessoas, às vezes, não tem esse outro lado de ver, mas os surdos vivem bem, numa outra comunidade, eles se desenvolvem, podem fazer o que tem interesse, porque essa primeira visão da surdez, de modo negativo, vai ser apresentado pela área médica. E isso tem corroborado para muitos prejuízos mesmo linguísticos que os surdos apresentam. Então, tem muitos surdos, implantados ou não, mas que foram, né, levados durante um bom tempo a desenvolver essa oralidade, só na vida adulta ou no final da adolescência, que descobrem outros surdos que são sinalizantes, que começam a aprender e relatam essa perda de tempo. Bom dia, meu nome é Noemi. Eu sou professora de escola pública e eu tenho 3 perguntas. Primeiro, você vai disponibilizar o seu e-mail para a gente fazer mais perguntas ou outra coisa desse tipo. Nós temos a inclusão nas escolas, mas nós sabemos que não existem professores preparados, né, como deveria. Como que o surdo se sente dentro de uma sala de aula em que a professora não consegue te entender? Ou qual a sua opinião sobre isso, sobre a inclusão? E a terceira pergunta existe alguma obra literária, alguma coisa assim, pelo surdo, com a linguagem do surdo? Porque eu sei que as preposições, algumas palavras gramaticais, elas não entram dentro da gramática da fala de Libras. Obrigada. Então, a segunda pergunta, acho que a última, a Patrícia pode responder. A primeira, sobre a inclusão escolar. Os professores, muitas vezes, se deparam com aquele aluno em sala de aula, ele não é preparado de fato, e ele tem uma maioria de alunos ouvintes. Então, o que você imagina, você no lugar desse professor? Você tem que pensar, o que eu vou fazer com esse aluno? Né? Você pode pensar, vou conversar com os pais, às vezes você pode orientar, olha, existem escolas mais preparadas que essa criança pode entrar e ter um melhor desenvolvimento. Porque a aquisição linguística naquele ambiente, ele não vai ser favorável para essa criança. Ele não vai ter com quem, mesmo ele sabendo Libras ou aprendendo Libras na escola, ele não tem com quem usar naquele espaço.
E aí a língua portuguesa também fica limitada, porque a maioria das crianças preferem conversar com pessoas que já desenvolvem essa linguagem. Geralmente são as crianças que ficam mais isoladas ou têm um acesso a uma língua de sinais mais pobre, porque é só através de uma pessoa, aquele intérprete, né, que vai ali mediar a aula, mas ele geralmente é o único aluno da escola ou o único aluno da sala de aula. Então, ele só vai poder se comunicar fluentemente com um intérprete, e não com todos os outros colegas. E aí, como é que fica a interação? Então, para ele ter esse ambiente linguístico mais favorável, seria interessante ele ir para uma escola que houvessem mais surdos, mais pessoas que sinalizassem, para aí ele poder interagir e aí desenvolver essas línguas. Depois eu te passo o meu e-mail, tá certo? E tu pode falar um pouco sobre a pergunta dela, a última pergunta? É porque, assim, é importante também esse período que o Daniel falou, porque alguns surdos são filhos de ouvintes, né, de pais que não sabem a Libras. E onde é que ele vai ter esse contato com a língua? É com os colegas surdos. Então, se a escola só tem ele é o único surdo, seria ideal que, pelo menos num momento inicial, ele tivesse, numa escola onde houvessem outros surdos, esse momento de contato com outros colegas surdos, de reconhecimento da sua língua e cultura. Então, seria muito importante. Então, foi isso que ele quis focar. É porque algumas escolas, além de não estarem preparadas, como você disse, ele é um único, né? E isso pode ser um pouco negativo para ele, porque ele precisa de contato com a comunidade, é desmotivador, ele precisa de contato, né? Perdão. Sobre obras, né, literárias, existem muitos vídeos. Quem era para responder era ele, que ele é professor da literatura surda. Você falou um pouco não tem preposição, tudo. No caso, a Libras ela tem uma gramática específica, como todas as línguas, né? Por exemplo, no inglês, no português você tem um artigo definido, indefinido. No inglês, o the, ele, né, no caso, ele engloba isso. Então, acontece também na língua de sinais. O Daniel fez um trabalho interessante, ele trabalha com tradução das obras para Libras, e também existem obras que são produzidas pelos surdos que têm relação com a literatura assim, universal, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, mas que marca características da própria comunidade, da própria língua, certo? E aí ele pode explicar melhor, até por e-mail, você pode pegar depois o e-mail, porque ele pode te indicar sites onde você vê obras que são produzidas para os próprios surdos. Tá? Olá, Daniel, tudo bom? Bom, me chamo Ivan. Diante das discussões aqui feitas, e dentro da minha amiga também aqui, eu tenho rapidamente um testemunho, que a questão eu também trabalho como professor de língua inglesa, e eu tenho alunos surdos, né? Eu sei um pouco de Libras, mas ainda sinto que é precário, não é tão suficiente, mas a questão eu tenho uma curiosidade através de uma situação que eu passei e passo, porque eu tenho alunos de 6 anos e 7 anos que os pais rejeitam que ele seja surdo, tanto que tem um aparelho, e eles querem que ele vocalizem, e aí, numa situação em sala de aula, eles são obrigados a tentar falar, só que eles ainda fazem barulhos apenas, né? Não conseguem exatamente falar. E quando eu tentei, para facilitar, tentar me comunicar em Libras, ele rejeitou, ele disse que a mãe não permitia, a mãe foi na escola, brigou e quase que eu assinei um termo, porque não podia. E eu perguntei, mas aí juntou com o Juliano falou, que na verdade é mais uma oportunidade, né, dele falar, mas eu acho errado proibir. Então, a minha curiosidade para ele é mais assim, enquanto nós, ouvintes, né, a gente pensa, poxa, meu filho nasceu tudo perfeito, só surdo. Né? Ou seja, só não consegue ouvir. Então, minha curiosidade tanto para casais que são surdos, quando tem um filho, eles também vão dizer, nossa, nasceu tudo bem, só ouvinte. Né? Ou
Ou quando são, no caso, são casados, um é surdo, o outro é ouvinte, e aí se há entre eles, não, tomara que seja ouvinte, o outro não, tomara que seja surdo. Enfim, como é que ele vê essa questão? E por último, né, um testemunho aqui, um pouco cômico, mas esse mesmo aluno com quem eu trabalho, ele, da primeira vez, ele pediu para ir ao banheiro, e eu consegui entender, mas porque ele fez o gesto Libras para mim, e ele foi ao banheiro. Com um mês depois, ele tentou vozalizar, eu não entendi, ele foi para a lousa, mas antes de chegar na lousa, ele se mijou. Eu pensei, não seria mais fácil fazer, e aí ele falou, não, que minha mãe me bateu da outra vez. Então, assim, ainda há uma rejeição muito forte ainda das pessoas com essa questão. Enfim, é isso. Obrigado. É triste essa situação. Isso não acontece só com essa criança que você conhece, né? Tem essas relações de poder entre as línguas, entre as pessoas, né? A mãe não quer expor, ela acredita que a surdez ela é algo negativo para a criança e ela não quer expor fazendo esse tipo de informação de levar essa criança. Por exemplo, comigo aconteceu o seguinte: minha mãe foi à escola comigo e a professora perguntou: o Daniel é oralizado? Ele fala português? E a minha mãe disse, sim, ele fala português. Eles estavam falando, né, a professora e minha mãe, e eu não entendia nada. Eu nunca fui oralizado. E a minha mãe, eu acho que ela se sentiu constrangida naquele momento. Vocês imaginam, por que ela respondeu isso? Mas a preocupação é de que a criança seja aceita, seja bem inserida, ou então de que isso seja uma exigência, ou que isso não me permita a escolarização. E aí ela respondeu que sim, que não era uma verdade. Então, as pessoas querem disfarçar a surdez, né? As pessoas que não são surdas se deparam numa situação, querem disfarçar. Então, vai falta mesmo de orientação, de entender que os surdos são pessoas normais, que eles usam, né, a Libras é uma língua natural para eles. Então, a falta dessa informação que gera esses conflitos, essas situações que são constrangedoras, que são limitantes. Então, imagine também essa questão emocional para os surdos, né? O olhar, a sua percepção de si, de sofrimento mesmo, achar que não tem um futuro, que não tem condições de aprendizagem, de ter aí conseguir avançar, conquistar. Então, isso não pode ser feito depois, tem que fazer agora. Isso tem que ser uma mudança, né, nossa em relação aos surdos. Então, quem quiser pode me procurar, e aí eu posso dar maiores orientações de como conhecer mais um pouco sobre isso. Muito obrigado, a palestra foi incrível, excelente. A gente gostou muito, muito importante debater esse tema aqui da inclusão e que todos nós consigamos e tenhamos a oportunidade de aprender Libras também, porque mais uma língua brasileira para a gente, então, com certeza, mais interessante. Então, agora, pessoal, a gente tem aqui uma lembrancinha para os palestrantes, obrigado, em várias línguas. E também a gente vai agora fazer as atividades dos jogos aqui, e se quem quiser também já está livre para o almoço e o coffee break. E a gente aqui tem vários jogos de tabuleiro em línguas estrangeiras e jogos de cartas também. Então a gente vai poder praticar idiomas agora se divertindo. É isso aí. Espera aí, deixa ele tirar para você, aí eu vou praticar com ele. Agora eu vou.